começa agora o grande debate. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Um bom dia aos dois. Como vimos agora há pouquinho, Tiago, Gisele, o presidente Bolsonaro afirmou que o Brasil é criticado injustamente por causa do desmatamento na Amazônia. O presidente também desmentiu dados, dizendo que, abre aspas, não há nenhum foco de incêndio, nem um quarto de hectare desmatado na floresta amazônica. Fecha aspas. Tiago e Gisele, a preocupação do mundo com o desmatamento da Amazônia é injustificada? A introdução é do Tiago Anastácio. Tiago. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. A preocupação do mundo não é injustificada. É muito claro o que acontece, muito claro qual é o drama mundial em relação ao meio ambiente e também é muito importante que se fique claro que a busca da humanidade, pelo menos desde o iluminismo, é pelo equilíbrio. Jamais se disse, jamais se propôs, jamais se pediu aos governos que tudo permanecesse intocável. O grande ponto que se coloca é que toda a produção, toda a evolução, inclusive do agronegócio, que é muitas vezes injustamente atacado, embora também muitas vezes seja o responsável por grandes barbaridades ecológicas, que houvesse sempre um equilíbrio. Agora, é muito difícil nós olharmos para um ato de presidente da República numa discussão com líderes internacionais e esse presidente da República afirmar que não existe um hectare que esteja sendo desmatado na Amazônia. Isso daqui é debater o quê? É a sandice, é a estupidez. Nós temos imagens de satélite. E aí eu não vou nem entrar no caso de nós vivermos o ridículo de termos um militar na presidência da República que não saiba observar imagens de satélite. Imagens essas que mostram que, por exemplo, em junho, ou seja, 2 meses atrás, vamos colocar assim, mais de 1.000 campos de futebol pegaram fogo na Amazônia por hora. Este é um dado tecnológico, um dado espacial que vem de satélites, que é conhecido não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. Agora, como é que se debate algo assim? O presidente da República fala que não há desmatamento na Amazônia. Em que mundo ele vive? Ele que leia as informações os tais relatórios de informação que ele tanto recebe para saber o que de fato acontece. E parar de acusar a imprensa que informa a população que a Amazônia está sim sendo desmatada. E também cria inimigos externos, porque é uma antiga máxima de um período terrível da nossa história, uma máxima política de que a Amazônia necessita da proteção da soberania nacional. É claro que a Amazônia é nossa, só que ela não nos serve apenas. A Amazônia é nossa, mas ela não serve apenas ao Brasil, ela serve ao planeta, em razão da biodiversidade, em razão de todas as coisas positivas que traz. Ou seja, é sandice, Rafael. Nós não temos como discutir algo. É um negacionismo ridículo que nós estamos vivendo no Brasil. Por isso que nós não progredimos. A introdução da Gisele Soares. Gisele? Bom dia. Bom dia. O que é a Amazônia? A própria Embrapa, quando faz essa explicação, demonstra que existem várias formas de se classificar o que é a Amazônia. Então, existe uma classificação que é a Amazônia Região Norte. Existe uma outra classificação, a Amazônia Bacia Amazônica. Existe uma terceira classificação que é justamente a Amazônia Legal. E existe a classificação que é utilizada pelos ecologistas, que é o bioma amazônico. Cada uma dessas classificações, ela compreende estados e ela atende a características diferentes justamente para verificação. Então, nenhuma dessas regiões está ou compreende o mesmo espaço territorial. Daí já uma primeira dificuldade nessa coleta de dados e nessa análise. O INPE, que tem feito essas publicações e que tem alardeado justamente os desmatamentos e as queimadas, ele usa uma outra classificação criada em 88, que compreende um pedaço da Amazônia Legal, um pedaço da Bacia Amazônica. Ou seja, quando se vai analisar dados e quando se fala em Amazônia, é preciso que nós compreendamos de qual Amazônia estamos falando, de quais são os dados que vão ser analisados. Então,
O que o presidente falou, e ele realmente tem razão, são 20 milhões de pessoas, mais de 1 milhão de famílias que já foram, inclusive, assentadas naquela região. Então, existe ali um problema fundiário e o problema fundiário é fundamental justamente para combater esses desmatamentos. O agronegócio não é o vilão, o agronegócio também não é o inimigo. A própria ministra Tereza Cristina disse, olha, o agronegócio não precisa da Amazônia, mas a Amazônia precisa do agronegócio. Isso porque a nossa legislação florestal é uma legislação bastante rígida, é uma legislação que exige dos pequenos agricultores, dessas 1 milhão, mais de 1 milhão de famílias que já foram assentadas ali, precisam receber a titulação, até para serem multadas, para serem identificadas e eventualmente punidas por crimes ambientais, mas mais do que isso. Essas pessoas que vivem da agricultura e todas as pessoas que vivem na Amazônia, elas precisam participar do cadastro ambiental rural. Por quê? Porque o próprio cadastro ambiental rural já exige que uma porcentagem dessas terras seja preservada. E essa é uma contribuição do agronegócio para a sustentabilidade extremamente importante, que já acontece em outras regiões do Brasil. Então, quando vamos falar de Amazônia, quando vamos falar de desmatamento, quando vamos falar de queimada, nós precisamos entender do que estamos falando. Com relação às queimadas, Tiago, e aí por conta desse encontro, que foi um encontro para discutir o Pacto de Letícia, então praticamente participavam países sul-americanos. Participavam o Peru, a Colômbia, o Brasil, Bolívia e Equador. Se nós formos olhar aquele mapa da NASA que foi publicado dias atrás sobre queimada, no Brasil foram identificados 10 mil focos de queimada. No Paraguai, 14 mil. Na Argentina, 23 mil. E na Venezuela, 35 mil. Então, é preciso que nós entendamos os dados para a gente conseguir fazer esse debate de uma forma mais pontual, localizada. O presidente, realmente, o que ele falou é baseado em dados fidedignos. Bom, não é baseado em dados fidedignos, muito pelo contrário, nós estamos falando de proselitismo político e o debate público não serve para nós termos aqui, na verdade, uma grande defesa de A ou B. Vamos deixar uma coisa muito clara. A Amazônia precisa ser protegida e aí não importa uma subdivisão propositada, porque aí serve a interesses que eu não conheço e também que me causam meu verdadeiro repúdio, porque nós estamos falando de Amazônia, nós estamos falando de ecossistema, nós estamos falando de equilíbrio, aonde nós não sabemos se há ou não há uma grande quantidade de barbaridades que estão sendo cometidas. Me desculpe, ele afirmou, ele é o presidente da República Federativa do Brasil, e afirmou que não há 1/4 de hectare que esteja sendo desmatado. Vamos usar a palavra correta, que sempre se usou para todos os governantes brasileiros? Isso é mentira e isso é criminoso. Vamos deixar uma coisa muito clara. O Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Nós perdemos para os Estados Unidos, para a Rússia, que tem ligação com a Europa, e depois vai encontrar do outro lado do Alasca, vai encontrar os Estados Unidos lá perto do Alasca. Vamos deixar claro isso. A Amazônia é um problema mundial, uma preocupação mundial, mas uma responsabilidade nossa. O agronegócio, me diga, Gisele, o Brasil não tem terras para a produção. É necessário alocar 20 mil famílias na região amazônica, para que seja uma desculpa para desmatamento. O Brasil não tem terras. Esse é o ponto. É o contrário, Tiago. Essas famílias que lá estão são pequenos agricultores e eles precisam também ter o suporte para lá estarem. E eles não estão lá desmatando. Mas, Gisele, o problema não é o pequeno agricultor. Nós sabemos disso. Pois é. Além dos pequenos agricultores, são mais de 330 comunidades indígenas que também vivem naquela região. Tem muita coisa que precisa ser entendida na Amazônia. Veja, bioma amazônico, mais de 86% está preservado. Então, o Brasil é um país que tem uma penalidade muito dura para crimes ambientais. E você falou em equilíbrio. É exatamente isso. É o equilíbrio que precisa ser encontrado. E nós não podemos ser ingênuos. Os interesses internacionais na Amazônia não são interesses exclusivamente de preservação. Eles são, sim, também interesses econômicos. Isso porque, como você também bem disse, aquela é a região mais rica em biodiversidade, mais rica em
riquezas minerais. Pois não. Eu queria aproveitar esse ponto para perguntar algo a você e depois ao Tiago. O governo brasileiro diz que há um interesse comercial em espalhar a informação pelo mundo de que há um desmatamento fora de controle da Amazônia. Vocês concordam com essa tese do presidente Jair Bolsonaro? Posso responder primeiro? Pode. Eu te interrompi. Não tem problema. Sim, isso porque existe justamente esse interesse internacional. Mais de um governante internacional já falou em vamos internacionalizar a Amazônia, porque a Amazônia é de interesse mundial. E essa é uma preocupação constante que tem que ter todos os governantes brasileiros. A Amazônia é, sim, uma preocupação mundial, mas como bem disse o ministro Paulo Guedes há alguns dias, vocês destruíram as florestas de vocês e agora estão preocupados em nos ajudar a preservar a nossa. Muito obrigada, mas nós vamos preservá-las, nós sabemos como fazer, tanto é que ela está lá. Só no bioma amazônico, Tiago, são mais de 22 florestas diferentes. Então, é preciso que se faça uma análise, porque a Amazônia, ela está, sim, preservada. É um grande desafio preservá-la. Há uma série de interesses nacionais nefastos. Há a grilagem, há os garimpeiros, há as próprias problemáticas com a questão dos indígenas, porque eles têm terras demarcadas ali dentro, mas grande população vive fora daquela região da Amazônia Legal e também pede outras demarcações. Então, existem questões e problemas que precisam ser resolvidos, sem dúvida nenhuma. Mas não é dessa forma e não é esse alarde todo. Por quê? Os dados precisam ser analisados corretamente. Esses dados, eles precisam dizer em qual região e de que forma eles foram coletados, como eles foram analisados. Então, ficar simplesmente criticando e bombardeando o Brasil com todas essas notícias, muitas vezes essas notícias não estão baseadas em dados corretos. Então, elas se referem a uma parte da Amazônia Legal, mas elas foram obtidas em outra região. Gisele, e aí são dados de satélite. Pois não. Sim, são dados de satélite, precisa ser identificado. A não ser que a NASA agora também esteja falsificando dados, né? A fotografia da NASA, ela foi super importante justamente por conta disso, Tiago, porque ela dissuadiu justamente aquela questão de que a Amazônia estava em chamas. A Amazônia, na parcela brasileira, ela não estava em chamas, tanto é que países territorialmente menores tinham mais focos de incêndio. E esses focos de incêndio, eles, até um certo limite, eles são até esperados por conta da sazonalidade. A própria floresta é uma floresta viva que tem toda uma dinâmica. E segundo o presidente, Tiago, não pega fogo por ser úmida, né? Gisele, vamos lá. Mais de 1/4 de hectare pega fogo na Amazônia? Porque essa é a questão do debate. O presidente da República, mais uma vez, está desinformado e mentindo no palco internacional. Nós temos menos de 1/4 de hectare. Gisele, a expressão é essa. Menos de 1/4 de hectare é o máximo que está pegando fogo na Amazônia. Uma coisa é nós termos a responsabilidade e a responsabilidade política de afirmarmos, como afirmei aqui, no início. A Amazônia é nossa, mas uma preocupação mundial. Não estou dentro de um debate apaixonado e estúpido como no mundo digital. Vejam o que eu disse. Eu afirmei soberania, a Amazônia é nossa, respeitando a nossa nação, se bem que eu acho que nós somos um Estado, nação ainda falta um pouquinho para nós chegarmos lá. Essa é uma coisa. E uma preocupação mundial legítima. Por quê? Porque nós sabemos que a maior parte das doenças que ainda não são curáveis, é muito possível, não provável, possível que a resposta esteja nessa grande flora, que é a amazônica. Esse é um aspecto. Agora, vamos analisar dados e a responsabilidade política de quem os propaga ao redor do mundo. Nós temos, Gisele, são dados do INPE, que o presidente da República, quando não gosta, demite o chefe do INPE, ou não aconteceu também, certo? Sim. Nós temos mais de 100 mil campos de futebol
sendo queimados diariamente. Tiago. Isso não é cultura de subsistência, Gisele. Tiago, Gisele, eu tenho aqui dados do INPE que mostram que o pior ano do ponto de vista de desmatamento na Amazônia foi 2007, durante o governo do ex-presidente Lula. 2010 foi muito ruim também, 2012, 2014 e 2018, ou seja, eram outros presidentes da República. Há uma má vontade também com o governo Bolsonaro nesse sentido? Não, tem que ter má vontade com todo mundo, Rafael. É um tema que é apolítico. Esse é o grande problema. Ele é apolítico. Nós precisamos, e é para isso que servem nossas Forças Armadas, de uma maior proteção, de uma maior verificação. Claro, os militares também precisam de ótimos instrumentos para fazer essa verificação, coisa que infelizmente ainda não temos no Brasil. Um fomento de proteção de soberania dado aos militares. Mas é claro, toda a tecnologia militar é muito cara. E nós vivemos um país que desce e sobe em recessões ao longo do tempo. Esse é um tema político, eu não estou defendendo Lula, Dilma, Temer, pelo amor de Deus. A questão é uma questão de Estado. Vamos voltar a isso, e acho que eu e a Gisele compartilhamos principalmente desse prognóstico e como proposta de futuro. Nós precisamos de políticas de Estado, não políticas de governo. Porque os governos geram sempre essas mentiras. Como é que um presidente da República que esteja em sã consciência fala que 1/4 de hectare está sendo desmatado na Amazônia? Pelo amor de Deus. Nós vamos para os argumentos finais do grande debate desta manhã, começando com a Gisele. Gisele? Eu vejo muito boa vontade, muito esforço do governo federal e principalmente das Forças Armadas, capitaneadas pelo vice-presidente Hamilton Mourão, nessa questão de preservação da Amazônia, de cuidado com a Amazônia. O presidente está, sim, preocupado, até foi objeto também de fala do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que subiu o tom, inclusive, em uma live recente em que ele teve com outros órgãos internacionais, e ele realmente pontuou, e é preciso que o Brasil se posicione de uma forma firme com relação à Amazônia. Os dados do INPE muitas vezes são contestados, mas justamente eu coloquei aqui outros dados importantes que dão fundamento a essas contestações. Nós precisamos entender de que Amazônia estamos falando, de qual é a análise que será feita. O bioma amazônico tem, sim, mais de 86% da sua floresta preservada. O Brasil tem, sim, se esforçado com todos os órgãos para essa preservação. Esse é um assunto que, embora seja de preocupação internacional, é de responsabilidade nacional. O governo federal não foge à sua responsabilidade, os órgãos de controle e de fiscalização não fogem às suas responsabilidades. É um desafio enorme a preservação da Amazônia, é preciso que muitas medidas sejam tomadas, não só de preservação de fauna e flora, mas também para propiciar desenvolvimento sustentável, regularização fundiária, atender às demandas indígenas também, para que haja, então, um engajamento maior e mais proteção. Mas, de novo, o governo brasileiro vem, sim, envidando seus melhores esforços e protegendo a nossa Amazônia. 1 minuto, Tiago, para o seu argumento final. O governo brasileiro, ouvido os seus melhores esforços, eu não tenho a menor dúvida. O problema é que está todo mundo errado. O INPE está errado, que é o Instituto do Governo Federal para fazer a análise do que ocorre e o controle do que ocorre ali também na região amazônica. Então o INPE está errado. A NASA também está errada. A imprensa também está errada. Todos os ecologistas ao redor do mundo estão errados, principalmente em seus prognósticos, sobre o que acontecerá se não cuidarmos agora deste que é um dos elementos fundamentais do planeta Terra na questão ecológica. Eles também estão errados. Todas aquelas pessoas que criaram uma legislação ambiental rígida e firme, como colocado pela Gisele, também estão errados. Quem está certo? Quem está preocupado com a Amazônia? Quem olha e fala, não, o agronegócio não avançará aqui porque isso precisa ser preservado? O presidente Jair Bolsonaro. Então, que bom. Nós temos um país cada vez mais rígido, as privatizações vão acontecer, como nós estamos vendo, não é? Todos os projetos que não existiam estão cada vez mais sedimentados no Brasil. E a Amazônia está protegida. Então, não se preocupem. Angela Merkel, os reis dos países nórdicos, França com Macron,
também os americanos, vocês não se preocupem. O governo Jair Bolsonaro tem um projeto de país e não de governo. Obrigado, Tiago, Gisele. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.